Nós temos uma articulação continental que vem desde o Canadá até a Terra do Fogo, que nós chamamos Articulação dos Movimentos Sociais pela Alma. E nós nos reunimos com certa frequência, temos várias atividades em comum e temos então também uma leitura da conjuntura latino-americana, que casualmente, antes de você fazer a pergunta, eu estou deixando aqui a sinopse dessa leitura da conjuntura para o Fernando. Depois amanhã, outro dia, você pega a fotocópia com ele, que está mais explicitado, que eu agora vou resumir resumido. Nós temos a leitura que na América Latina inteira o neoliberalismo nos impôs uma derrota que levou a um refluxo do movimento de massa em todos os países. Porém, diante das contradições do neoliberalismo e da incapacidade desse modelo de dominação do capital financeiro internacionalizado em resolver os problemas do povo, o povo derrotou ideologicamente a proposta do neoliberalismo pela via eleitoral. Então, a eleição desses governos progressistas foi muito mais uma reação do povo frente a um projeto perverso do que uma unidade em torno a um novo projeto alternativo. Se quiser, esses governos foram mais eleitos por ser contra o neoliberalismo do que de apresentar uma proposta, um programa de fato da classe trabalhadora. Evidentemente que no caso da Venezuela e da Bolívia, passo seguinte à vitória eleitoral, se conseguiu aglutinar forças sociais em torno do governo que transformaram aquelas vitórias eleitorais em programas alternativos, que é o que está em curso na Venezuela e na Bolívia, que inclusive deram substrato ideológico e político para gerar na América Latina uma nova proposta que se chamou de ALMA, que aí sim é um programa de integração latino-americana que interessa a classe trabalhadora, mas que nem sequer estava presente quando eles disputaram as eleições. Não? Então, qual é a circunstância hoje em relação a esses governos progressistas? O que nós analisamos é que na América Latina, apesar do refluxo do movimento de massa, que ainda não retomou, talvez a Bolívia tenha as massas mobilizadas, porque às vezes ela questiona o próprio Evo. Quando o Evo, por exemplo, tentou aumentar o preço da gasolina, as massas foram para as ruas e fizeram o governo recuar. Ou seja, na Bolívia há uma capacidade de mobilização das massas superior ao governo. Já na Venezuela não. Na Venezuela as massas estão se mobilizando, mas ainda em torno da institucionalidade. Eleição cada 2 anos, daí a massa se mobiliza. Não? E na Venezuela, se me permite, os companheiros são venezuelanos, a base real do governo Maduro e do governo chavista é 2 forças que estão presentes na sociedade, que é o exército, as forças armadas, e é os pobres da favela. É essas 2 forças que sustentam o governo, não é as mobilizações de massa. Não. O Chávez tentou organizar o PCUV como se fosse uma síntese para tentar organizar as massas, e não conseguiu. O PCUV se reduziu a ser um partido institucional também, eleitoral, para ver as dificuldades, quando mesmo a liderança quer organizar um processo, mas não depende da vontade deles. De novo, os historiadores marxistas, são ondas que não são decididas por pessoas, mas são decididas pela correlação de forças. Bem, nesse cenário, então, o que acontece no continente? Acontece uma disputa permanente entre 3 projetos, que todos os dias se enfrentam na América Latina. O primeiro projeto é o projeto do capital estadunidense, que quer recolonizar nosso continente.
E, sobretudo, o que eles querem de nós, naquela redivisão internacional do trabalho, eles querem nossos recursos naturais, commodities agrícolas, commodities minerais e a energia. Energia, leia-se petróleo, energia elétrica. Os americanos estão implantando, a partir do México até o Panamá, uma linha de transmissão de energia que no futuro é para que as próprias hidroelétricas da Colômbia e quiçá do Brasil levem energia elétrica até os Estados Unidos a preço mais barato do que o petróleo, ou sem os riscos da energia nuclear, para você ver os projetos deles lá, porque a América Latina é ainda o último espaço de produção de energia elétrica pela hidroelétrica, que é o custo mais barato do mundo e que dá maior taxa de lucro do mundo. E esse é o projeto deles. E para isso eles estão fazendo de tudo. Tá? Eles disputam as eleições com o candidato deles. Todas as eleições têm o candidato deles. Quando eles perceberam que o nosso elo fraco era Honduras e Paraguai, eles derrubaram esses dois governos. Todo mundo sabe que foi a articulação da CIA. O Paraguai, inclusive, a gente fica brincando aí, o Paraguai eles derrubaram o Lugo porque precisavam implantar os estrangeiros. Não, isso já está. O Paraguai, na nossa leitura, eles derrubaram o governo Lugo daquela forma tão estúpida, porque eles precisavam consolidar, ter segurança jurídica para a base militar que eles têm no Paraguai, que é uma base de comunicações. Não é para ter infantaria, ter soldado, ou achar que daí eles vão invadir. Mas é uma base de comunicações, onde eles